Olá a todos e todas. Eu sou a professora Yara Bresolim, do Departamento de Engenharia Química da Unifesp, do campus Diadema. Sou mãe do Bernardo, de 9 anos, integrante do grupo Materna Ciência, embaixadora do movimento Parenting Science. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sobrecarga materna, saúde mental e a universidade. Por que precisamos falar sobre maternidade na academia? Eu gosto de colocar essa figura que ela já fala por si só, né? O que acontece aí para a mulher conseguir chegar ao topo da sua carreira, aonde ela almejou desde a época do vestibular, né? Ela chega, mas talvez tenha um pouco mais de dificuldade, né? E o que será, né? Talvez a maternidade. Bom, quando a gente vai falar sobre maternidade, a gente não pode deixar de falar sobre as diferenças que ocorrem entre gênero, né? O que acontece? Eu trago aqui para vocês resultados de um artigo onde ele mostra em vermelho representando as mulheres e em azul representando os homens. Bom, quando somos lá alunas de graduação, somos maioria, mulheres. Depois, a gente se forma e alguma coisa acontece que causa esse efeito tesoura, aonde os homens passam a ocupar mais lugares do que a mulher. E essa diferença vai só aumentando. Aqui eu represento mais dentro da área acadêmica, né? Isso vai indo em cargos importantes, a mulher vai ficando subrepresentada. O que será que acontece aqui nesse ponto, né, onde esse cenário se inverte? Bom, quando a gente vai falar de desigualdade de gênero na academia, eu dou uma separada em estereótipos de gênero, né, e alguns viés de gênero, sobre assédio e sobre parentalidade. Então, antes de falar de maternidade, a gente tem que falar sobre essas desigualdades de gênero, né, para entender o que acontece. Afinal, nós estamos em uma sociedade onde o patriarcado sempre esteve presente, onde as mulheres são responsáveis por trabalhos domésticos, trabalhos de cuidados, sejam cuidados com a maternidade ou ainda dos seus pais quando já estão de idade, né? Então, tem várias coisas assim na nossa cultura que acabam determinando esse lado para a mulher, né? Bom, esse estereótipo de gênero, ele começa lá na infância, né? Eu trago aqui resultado de uma pesquisa onde perguntou-se para meninas de 6 a 8 anos o que elas acham do curso de engenharia, do que é engenharia, né? E 90% delas respondem que é coisa de meninos. Ou seja, as mulheres que trabalham, as mulheres que a sociedade coloca naquele lugar de cuidados, acabam indo para áreas mais de humanas, né? E as meninas já acham que elas não podem ser engenheiras, por exemplo, que é coisa de menino. Eu trago aqui uma pesquisa também que trouxe qual é o tempo semanal gasto em afazeres domésticos. O homem gasta, em média, 11 horas semanais e a mulher quase o dobro. Então, nós temos os afazeres domésticos, os trabalhos de cuidados, e somos mães, né? Então, a conta não fecha. Um outro exemplo bastante interessante que eu gosto de trazer também sobre estereótipo de gênero, que é um viés, é esse estudo, onde pegou-se um currículo e fez-se 2 cópias exatamente iguais, mudando apenas o nome do candidato. Um é João de Oliveira e a outra é a Joana de Oliveira, para um cargo de gerente de laboratório. Aí existe um grupo de RH que avalia o currículo do João e um outro grupo que avalia o currículo da Joana. E o que acontece? Qual é o currículo que foi
empregado do João de Oliveira, mas a gente falava de exatamente o mesmo currículo. Aqui, quando eu falo sobre essas desigualdades de gênero, eu não posso deixar de citar assédio, apesar de que isso é um tema que a gente poderia falar só sobre ele. Então, eu trouxe apenas um estudo aqui para vocês, né, de qual é a dimensão desse problema. Quando a gente fala de assédio, a gente pode estar falando de assédio moral ou de assédio sexual. E esse estudo é de uma universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele entrevistou estudantes na universidade, servidores e docentes. E vocês podem notar aqui que os estudantes, por exemplo, disseram que sofreram aí em torno de 28% de assédio, deles sofreram assédio moral, e as mulheres 44,6%. E esses números, eles são sempre menores para os homens, seja servidores e docentes, e a mesma coisa para assédio sexual. Os números apontam que menos estudantes homens sofreram o assédio sexual do que as mulheres, a mesma coisa de diferença para servidores e docentes. Então, aí também, né, a questão do assédio nos ajuda a responder o que está acontecendo, né? Agora entramos finalmente nas questões de parentalidade, né, que é o principal tema que eu vim falar aqui hoje. Uma pesquisa que perguntou quem é o principal cuidador dos filhos. E, pasmem, 50% responderam que somente a mãe era a cuidadora principal do filho, ou dos filhos, né? Ambos os pais, aqui, 28%. A mãe e o pai apenas num tempo limitado, 4%, 16% de babás, são babás que cuidam. Então, a maior parte dessa carga fica para a mãe. E quando a gente pergunta para essas mães sobre disponibilidade de tempo para trabalhar em casa, 45% dizem que não conseguem trabalhar ou que têm muita dificuldade. 20% dizem que conseguem fazer apenas tarefas simples. E pasmem aqui, 21% dizem que conseguem trabalhar após os filhos dormirem ou de madrugada. Isso ficou muito claro para nós, né, durante a pandemia. A pandemia escancarou isso para todo mundo. Os filhos passaram a estudar dentro de casa, os trabalhos vieram para dentro de casa, continuou toda a rotina doméstica, toda a rotina de cuidado, né? Então, isso independente, na verdade, se é uma mãe estudante, se é uma mãe professora, se é uma mãe servidora, certo? Bom, então a gente está falando de uma sobrecarga materna, né? E quais os seus impactos. Eu gosto também bastante dessa chart que eu coloquei ali, ela acho que representa muitas mulheres durante a maternidade. Mas o que é essa sobrecarga materna, então, que a gente fala, né? É um estado de esgotamento físico e mental das mães devido ao alto volume de tarefas. Isso causa impactos na saúde mental, como ansiedade, depressão e burnout. Eu trago aqui alguns dados para vocês sobre a sobrecarga materna e os seus impactos, né? Então, perguntamos para as mães que estão ainda na graduação sobre isso. E olha os números. Mais de 82% já pensaram em interromper o curso por causa da maternidade. 56% já precisaram levar os filhos para a universidade. 92% afirmam ter menos tempo para o estudo. E 81% delas sentiram dificuldade com os prazos. Quando a gente pergunta para as mães da pós-graduação, apesar dos números serem um pouquinho menores, eles também mostram que com a maternidade, 64% já pensaram em interromper a pesquisa, 63% dizem ter pouco tempo para dissertação ou tese, 72%, quase 73%, perceberam impacto na sua produção acadêmica. Bom, quando a gente fala, então, em saúde mental das mães, eu quero trazer aqui para vocês um vídeo curto. É um vídeo público de uma rede social.
onde a obstetra doutora Ana Teresa Muri fala sobre um caso recente, o caso Ana Beatriz, onde a mãe confessa ter sufocado o bebê após 2 noites sem dormir por causa do choro. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo, despidos de preconceito e de julgamento, que não cabe a nós. O que a gente quer entender é o que está acontecendo com a saúde mental das mães, né, nas mais diferentes instâncias. Você provavelmente viu alguma coisa sobre esse caso nos últimos dias e não existe outra palavra que não seja tragédia. Agora, é uma tragédia que não pode ser simplificada com o julgamento de nenhuma de nós. A gente, quando se depara com uma notícia como essa, o nosso primeiro impulso é julgar, é sentir raiva. E preste atenção, é tentar entender com os olhos de quem está no seu momento de juízo perfeito uma situação de surto. Mas o que aconteceu não foi apenas um crime, não. Foi uma tragédia psiquiátrica e isso exige de nós muito mais silêncio e consciência. Queria deixar bem claro para vocês que existe um quadro chamado psicose puerperal, que é a evolução do quadro de depressão pós-parto, que é a evolução do que a gente chama de blues puerperal. E todas essas condições são transtornos mentais que só podem ser diagnosticados por um psiquiatra. Nem eu como obstetra. Então eu tô com depressão pós-parto. Não, a gente tá triste, a gente tá cansada, mas o diagnóstico do transtorno, a evolução do transtorno, ela é diagnosticada por um psiquiatra. E a forma como a gente viu nesse caso, a psicose puerperal, eu já atendi vários casos, é um transtorno mental muito grave. Surge normalmente depois que os primeiros sinais de blues puerperal foram ignorados, que os primeiros sinais de depressão pós-parto foram deixados de lado e avançaram. É um transtorno, preste atenção, que leva a alterações profundas da percepção da realidade, com delírio, alucinação e confusão mental severa. Uma mulher em surto psicótico, ela não está só emocionalmente abalada, cansada, porque o bebê não dormia há 2 dias, ela está fora de si, ela está desconectada da realidade, sem capacidade de compreender o que ela faz. Ao mesmo tempo, a gente está aqui julgando a situação com a lucidez de quem não está vivendo um colapso psiquiátrico. Mas quem está do outro lado, que é o lado de quem está em pleno surto psiquiátrico, não tem lucidez nenhuma, não tem essa visão. Então essa mãe que perdeu esse bebê de forma irreversível também é vítima de um sistema que falha em acolher, em rastrear, em tratar as doenças mentais do puerpério, que são uma realidade. Então a gente precisa sim chorar essa perda, é uma tragédia, sem dúvida. Mas a gente também precisa refletir sobre como a gente está cuidando das mulheres depois que os filhos nascem. O sofrimento psíquico-materno precisa ser levado a sério. O puerpério é um terreno fértil para desequilíbrios mentais, desde uma tristeza leve até casos gravíssimos como esse. Porque não pensa você que essa mãe não vai sair do surto, não, ela vai sair do surto. E quando ela se der conta do que ela fez, aí vocês vão ver o outro lado da moeda. E normalmente termina com uma outra tragédia. Porque uma hora ela vai voltar para a realidade, ela vai, enfim, ter direito de acesso ao tratamento, ao diagnóstico que ela não teve antes. E quando ela se der conta do que ela fez, normalmente a gente não consegue segurar essa paciente. Então, antes de julgar, lembra que você está julgando do alto do controle da tua mente. E ela naquele momento não estava. Então é lógico que a gente tem que olhar com dor pela tragédia, mas também com responsabilidade. Porque só dessa forma a gente vai poder evitar que outras tragédias como essa se repitam. A gente rezar pela alma desse bebê e pela dessa mãe também. E eu quero terminar com uma reflexão. Será a maternidade o problema? Vejam que eu coloco o problema entre aspas. Não, de maneira alguma. Nós não precisamos escolher entre sermos boas mães ou boas estudantes, profissionais, cientistas. Nós precisamos que a sociedade entenda, acabe com o preconceito, né, com esse patriarcado, e precisa de políticas públicas para que as mães possam ser boas mães e boas profissionais, né, e não ter que escolher. Então, a maternidade não é algo tão individual quanto a gente pensa, né? Apenas ali dentro do núcleo familiar, eu decidi ter um filho. Isso envolve muito mais, né? A gente está falando de preservação da espécie. Então, é isso que eu queria deixar para vocês de reflexão. Muito obrigada.